Aguento tudo calado para manter meu emprego. Isso é uma solução, não é? Será? Será que aguentar tudo calado para manter o emprego é simplesmente não brigar? É simplesmente você achar que nada tem jeito e que você não vai mudar ninguém, então por isso que você fica calado? Ou que de repente falar não adianta porque você já falou, porque você já se posicionou e simplesmente porque nunca ninguém fez nada? Agora, o que você aguenta calado? O que te incomoda tanto que de repente faz com que você fique assim, se sentindo pressionado ou até mesmo infeliz ou até mesmo insatisfeito? Visionários. Isso é muito mais comum do que você imagina. Sim, de vez em quando, aguentar calado ou se calar é importante? Depende. O que você aguenta calado? Mas vamos pensar o seguinte, tá? Vamos imaginar aqui. Esse aqui é você, certo? Bom, para quem me conhece sabe que eu desenho super mal. Então vamos lá, né? Você tá aguentando tudo calado, você tá triste, você não tá legal. Tem várias coisas acontecendo à sua volta. Agora, o que faz a gente ficar calado? O que faz a gente se calar? Situações que acontecem à nossa volta que faz com que a gente fique insatisfeito? Por exemplo, o quê? O que te faz ficar calado? Não sei. De repente você vê o famoso senso de justiça, você vê muitas coisas acontecendo à sua volta e você se sentir impotente diante das situações, talvez. O que te faz aguentar calado? Você não ter uma promoção porque você acredita piamente que o seu chefe não gosta de você ou que ninguém te reconhece no trabalho e as pessoas simplesmente demonstram não valorizar o que você faz? Você se sente angustiado, você aguenta tudo calado porque talvez você se sinta humilhado? Talvez seria essa uma solução? As pessoas não te respeitam, as pessoas falam coisas pra você que, cara, é um absurdo. Tá entendendo? Eu acho que é importante a gente precisar entender o seguinte: o que eu aguento calado. Então, é mais ou menos assim. Então, a gente tem que entender o que e por quê, tá? O que eu aguento calado e por que eu aguento calado. É um mapeamento que nós precisamos aprender a fazer, porque quando a gente lida com situações difíceis, conflitos, dificuldades, com pessoas que dificultam a nossa vida, porque veja, você não trabalha numa empresa sozinho e você não se promove, você não se demite, você não paga o seu próprio salário, você não dá o seu próprio parabéns, enfim. Nós trabalhamos dentro de um ambiente de trabalho em uma sociedade. Então você presta os serviços através das suas tarefas, através do seu conhecimento, você também doa a sua parte intelectual e com isso todo mundo espera um retorno. O retorno seria muito frio a gente falar assim: "Ah, cara, você trabalha e você tem que receber o seu salário e acabou". Eu já ouvi muito isso. Eu, quando tive satisfações que eu conversava com determinadas pessoas para tentar entender o que estava acontecendo, eu cansei de ouvir as pessoas falando isso para mim. Porra, Patrícia, coloca o seu no bolso, meu, e ó, e vai embora. Eu não entendia muito bem, não caía muito bem isso, porque eu sempre entendi que as pessoas poderiam se relacionar melhores. Agora, o que de repente, né? Então entra muito no quê? O que de repente lá atrás você falou que hoje você entende que tem que aguentar tudo calado. O que que é esse? O que você falou lá atrás que você acredita que você tem que aguentar calado? Então a gente precisa entender o cenário,
Porque quando a gente entende o cenário do que nós estamos vivendo, a gente consegue achar as respostas. E com isso, obviamente, melhorar as nossas relações interpessoais com a gente, com o ambiente e com isso trabalhar realmente entendendo se devemos ou não ficar calados. E isso que a gente vai entender nesse vídeo até o final. Então, o que de repente você falou? Só que agora eu quero colocar mais uma coisa aqui, porque eu acho que é importante a gente entender ao longo do que eu vou falando e aí você vai pensando no que você viveu lá. O que eu falei, por que eu falei e como eu falei. Esses dois aqui, ó, estão muito atrelados, né? O que e como. O que eu disse e como eu disse. Como eu me posicionei, como as pessoas me veem. É muito importante isso, ok? Então, percebe? Ao seu redor existem vários fatores que vão fazer você ficar calado. De repente você fala, Patrícia, eu não falo nada, cara, porque as pessoas elas não ouvem. Ah, tá. Então você não fala nada porque você acredita que as pessoas não conseguem fazer uma devida interpretação do que você está falando. É isso que eu estou entendendo? Você disse, as pessoas não interpretam ou elas não querem, através dessa interpretação, acreditar. Porque tem tudo isso. Porque aguentar calado significa o seguinte: quando eu aguento calado, olha só, quando eu aguento calado, é bom a gente colocar aqui. Isso significa muita coisa, mas isso significa um ponto principal aqui que é eu não concordo com aquilo que eu vejo, ou até barra, sei lá, sinto, em relação ao meu ambiente de trabalho, ok? Primeiro, para eu poder aguentar calado alguma coisa que eu não gosto, eu preciso entender o que eu não gosto. E depois, entender por que eu não falo. Ah, Patrícia, por que não adianta? Porque as pessoas não querem mudar. Mas será que será? A pergunta é essa. Que está em nossas mãos mudar alguma coisa? Porque nós precisamos entender o que, por que, como e consequências disso tudo. Porque para toda minha ação existe uma consequência. Então nós vamos entender aqui, tá? Eu tô trazendo algumas... Imagina que cada situação dessa aqui seja uma semente, tudo bem? E é assim que a gente faz quando a gente está em processo de desenvolvimento, de um amadurecimento. Isso aqui é uma aula que eu dou em mentoria para que a gente consiga identificar, porque eu só consigo mudar algum hábito se eu conseguir identificar antes. Eu não consigo mudar nada daquilo que eu não consiga reconhecer. Então eu preciso fazer exatamente isso aqui. Eu faço um mapeamento de uma situação para a gente poder entender o que está acontecendo. Tudo bem? Então é importante a gente entender o seguinte: se eu aguento calado, existe um peso. Existe um peso. Quando você usa o termo eu aguento, existe um peso que eu estou carregando, ainda que ele seja psicológico ou emocional. Então, existe um peso que eu estou carregando nas minhas costas em virtude daquilo que eu vejo que eu não concordo. E aí, aquilo que eu não concordo, ele está atrelado a várias coisas que estão aqui. De repente, eu vejo pessoas sendo... A gente pode até colocar aqui também, acrescentar. Eu vejo, de repente, pessoas sendo favorecidos, né? O favorecimento. Eu vejo pessoas sendo favorecidos por uma questão muito mais do fórum, né? Vamos colocar entre aspas aqui, pessoal do que profissional. E na verdade é profissional porque está dentro do ambiente de trabalho, mas o que quer dizer é que por uma questão de amizade, por uma questão de uma série de fatores que a gente pode colocar aqui, existe um ponto onde você entenda que aquela pessoa ela não cresceu
pela meritocracia. Ela cresceu porque, de repente, sei lá, houve muito puxa-saquismo. Então, você acaba vendo todas essas questões, grita aqui, ó, o seu senso de justiça e você acha que tudo isso tá ruim. E aí, quando você diz eu aguento tudo calado, significa que as suas relações, das duas umas, ou elas passam a ser falsas, porque você está convivendo com situações e pessoas que você não gosta, ou elas acabam sendo uma relação conflitante, tá? E isso impede cada vez mais o crescimento, impede a relação do network dentro da organização, impede uma harmonia, impede inclusive a sua saúde mental e física. Deu para entender? Porque quando você fala para mim, caramba, Patrícia, mas eu aguento tudo calado porque eu não suporto as coisas que eu vivo lá, significa que você não suporta o que está acontecendo. Significa que você, além de não suportar, você não consegue tomar um rumo para que as coisas sejam diferentes. Agora, o que você não aguenta? Você precisa entender. Lista o que você não gosta. Nossa, você vai falar. Nossa, não vai dar essa folha aí, Patrícia. Veja, entenda uma coisa. Você sempre vai não gostar de alguma coisa. É humanamente impossível. Até com a pessoa que você mais ama, que você decide casar, alguma coisa você não vai gostar. Na relação, alguma coisa não vai te atrair, alguma coisa vai te chatear, alguma coisa não vai ficar legal. Mas tudo parte do pressuposto de duas coisas, conversa e entendimento. Você pode até não querer conversar, que se você optar por ficar calado, é assim que funciona. Você precisa trazer o amadurecimento daquele cenário, do porquê certas coisas acontecem, de como você está enxergando tudo isso aqui, e trazer para o amadurecimento. Ok, eu aguento calado porque eu não gosto de ver certas coisas. E por que você não gosta de ver certas coisas? Por que isso te incomoda tanto? Então, o que te incomoda? O que você vê lá que não é bom? Porque se você aguentar um peso, você não vai andar leve. Se você não anda leve, você vai se relacionar com essas pessoas das duas, uma aqui. Ou com muita falsidade ou com alguma coisa conflitante. Porque não tem quem não aguente algumas coisas calado e fique na sua natureza. E trabalhe no seu potencial máximo. Perceba, você vai fazer, você vai estar no seu ambiente de trabalho, você vai estar desempenhando um papel. Só que nem você consegue medir se você realmente está feliz ou se você realmente poderia fazer mais aquilo. Aí você vai falar assim para mim, ah, Patrícia, eu não quero fazer mais isso. Eu, na verdade, estou fazendo por fazer. Cara, então, mas aí quem está perdendo o tempo? A empresa, se você sair amanhã de lá, ela vai continuar aí você. Você vai ficar cada vez mais angustiado, cada vez mais frustrado e vai cada vez mais adquirir crenças na sua cabeça onde você vai achar que tudo é igual. Então, enquanto você não identificar, tá? É importantíssimo isso. O que de fato te incomoda, você vai continuar patinando e talvez você corre um grande risco de repente, evitar de mudar para o bem. Eu vou explicar. Quando a gente identifica o que nos incomoda e a gente dá um nome para elas, a gente passa a entender aquilo com maturidade, você começa a pensar, pô, mas espera aí, será que vale a pena me incomodar com isso? Será que vale a pena, de repente, eu não coloquei aqui, mas uma coisa que é muito comum é quando, aqui inclusive está atrelado ao senso de justiça, é quando a gente vê alguém passando por uma situação ruim no ambiente de trabalho. E a gente se dói por um amigo, se dói por um colega. Isso é muito comum, tá? E aí você não gosta de ver aquilo. De repente a pessoa ela até tem uma amizade bacana com você, te trata super bem. Mas ela não trata bem, de repente, o João ou a Maria. E você se sente muito incomodado. Por que aquela pessoa trata aquela outra daquele jeito? Deu pra entender?
Agora, por que que isso acontece? Porque a gente tem uma reciprocidade, porque a gente acaba tendo um pouco de herói também, a gente quer tentar, de certa forma, salvar a pessoa, ajudar a pessoa, proteger a pessoa. Isso está um pouco na gente. Então, o que que eu quero dizer? Que quando você identifica o problema, você passa a entender o seguinte: peraí, mas por que eu tenho que ficar me doendo pela pessoa? Ela pode se posicionar. O outro pode deixar de fazer e ela pode se posicionar. Por que que eu tenho que ficar arrumando conflitos dentro da organização por conta de uma atitude que nem é comigo? Porque veja, vai chegar um momento do seu amadurecimento que você vai entender que você não pode fazer pelas pessoas e você não está aqui para controlar. E outra, você também não consegue controlar a outra pessoa, porque se ela está recebendo uma determinada situação, se ela está sendo humilhada por alguém, ou se ela está sendo prejudicada por alguém, é porque ela não está fazendo o mínimo para poder entender o que está acontecendo com ela para poder mudar o cenário. Às vezes, ela mesma está se colocando no papel de vítima e está recebendo tudo isso de outras pessoas. Aí me vem você, não gostando do ambiente todo e desempenha mal o seu papel, ou até mesmo fica infeliz no ambiente de trabalho, onde lá deveria ser o lugar para você performar, para você poder minimamente viver dias mais leve, para que esse dinheiro que você receba desse lugar faça fluir melhor a sua vida. Então, quando a gente não identifica, a gente fica ruminando um sentimento que nem às vezes a gente sabe. Pelo nosso senso de justiça ou até mesmo um senso de heroína, porque todo mundo tem um pouco. É claro que é ruim. Você vê, de repente, um colega seu ou alguém que você gosta no seu ambiente de trabalho sendo judiado por outra pessoa, massacrado por outra pessoa, mas você não consegue mudar tudo. Então, quando a gente começa a entender esses pormenores aqui, ó, esse quadro do que, do porquê, do como e as consequências, a gente começa a entender, peraí, será que realmente é a solução eu me calar no meu ambiente de trabalho para fazer o meu e colocar o meu no bolso e tá tudo bem, muito bem, obrigado? Então a gente começa a contextualizar isso, porque antes de você se responder, é importante você entender esses passos aqui. Enquanto você não entender esses passos, fica mais difícil. Um outro ponto é, Patrícia, ok, eu identifiquei o que me incomoda. Isso tá claro para mim. Eu achei até que eu sabia, mas aí vendo você dando essa explicação aqui, ficou mais claro. Eu voltei, fiz um checklist, fui nos meus incômodos e entendi o que realmente me incomoda. Ok, listou? Então deixa guardado aí nesse cantinho a lista do que está te incomodando. Agora vamos no porquê. Por que isso ou aquilo te incomoda, tá? Ah, porque, vamos lá pegar o exemplo aqui do herói. Por que isso? Eu não gosto de ver ninguém sofrendo, porque a Maria, muito gente boa. Mais uma vez, como você vai mudar isso? Como é que você vai conseguir reverter esse quadro? Você tem duas opções, tá? Duas opções. E de maneira muito sutil e de maneira para não provocar nenhum conflito, porque às vezes a gente quer ajudar as pessoas e acaba tumultuando até a nossa própria vida. Exemplo, eu já peguei casos de mentorados assim. Tudo com ele na empresa estava indo muito bem. As coisas estavam correndo extremamente bem. Mas ele se importava com outras pessoas. Ele se importava com determinadas pessoas sofrendo no ambiente de trabalho em detrimento de colegas que realmente faziam com ele de gato e sapato. Então, ele não conseguia mudar isso. Ele até queria se livrar disso, mas ele disse que as coisas aconteciam debaixo do nariz dele e que toda vez que isso acontecia, isso deixava ele muito mal. Com ele mal, ele ficava com raiva até mesmo de pessoas que o tratava bem, mas ele ficava com raiva do jeito que aquela pessoa tratava a outra. Então um dia em sessão eu falei assim pra ele, cara, então você vai fazer o seguinte, e aí agora eu vou te ensinar uma técnica que eu ensinei para esse mentorado que foi muito boa. Eu falei pra ele assim, você vai fazer o seguinte, Pedro, e aqui todo mundo sabe que tem os meus nomes fictícios. Você vai chegar, você tem duas pessoas para conversar nesse ambiente de trabalho aí para resolver esses embrólios que você está vivendo. Ou você fala com a pessoa que está humilhando, que está detonando com a outra, e chega para ele e fala: João, eu não acho bacana, eu não sei se você já percebeu, que a maneira que você trata o José é muito ruim. Eu, por exemplo, me sinto muito mal. Eu fico constrangido por ele.
Por que você faz isso com ele? Ele faz o trabalho, ele faz as coisas dele, ele procura se empenhar. E aí você coloca, se você achar que deve, os pontos positivos do rapaz que você está querendo defender. Mas antes veja se cabe, tá? É importante isso. Isso eu deixo muito claro. E aí, de repente, o João vai te ouvir. Ou ele não vai gostar do que você vai falar para ele, ou de repente vai trazer a consciência dele de que, pô, peraí, às vezes eu acho que eu não tô falando isso com tanta maldade assim, eu não achava que isso fosse uma coisa que até outras pessoas estão enxergando mal. Tudo bem, eu vou rever. Então você tem duas opções. Ó, uma vez que você já falou, uma vez que você alertou, lave suas mãos. Porque agora ele vai ter duas opções. Ou ele vai parar com isso, ou ele realmente, se tiver na índole dele, ele vai continuar fazendo isso aí. E tá tudo bem. E a segunda opção é você conversar com o rapaz que está sendo, ou a moça que está sendo ali humilhada, ou que está passando a situação constrangedora. E você chega para ela ou para ele e fala: ela, vamos supor, Maria, por que você não se incomoda do João te tratar desse jeito? Você não se incomoda? Eu me sinto constrangido por você às vezes. Tá tudo bem? Isso é uma coisa entre vocês, é uma amizade? Isso você deu essa liberdade para ele? Você gosta? Isso para você é tranquilo? Pergunta, conversa, porque você vai ouvir a outra pessoa. E depende do que ela te falar, ela pode te dizer: não, não dê essa liberdade, isso é chato para mim. E você fala: você não quer uma ajuda? Você se sente mal com isso? Isso é uma coisa que te faz sofrer? Pergunta, questiona. Você pode até, de repente, ajudar a pessoa a lidar melhor com aquilo. Ou ela vai dizer: não, é o jeito dele, isso não me incomoda e tá tudo bem, segue o jogo. Percebe? Olha só que maturidade. Por quê? Porque você vai passar a entender um e outro e vai sofrer menos com isso. Então você vai tirar do seu corpo, da sua mente, do seu olhar, esse peso que de repente, cara, não tá fazendo nenhum sentido para você. É um senso de justiça que você está tendo, que é muito bacana, mas que não vai te ajudar, porque as pessoas envolvidas ali nem estão ligando tanto, tá? Então é importante a gente entender isso. E aí você entendeu porque isso te incomoda. Você identificou e de repente você foi atrás dessas pessoas e de alguma forma você conseguiu ali minimamente ajudar ou até mesmo entender, ok, segue o jogo. Agora, se for algo que de repente você viu que não conseguiu ajudar e você viu que aquilo não adiantou por alguma razão, aí você foi lá e decidiu falar com a ouvidoria, com o dono, com o RH, com alguém, você decidiu desabafar. E aí você, ou até mesmo com você, e você foi lá e colocou tudo pra fora que você queria. Putz, não deu certo. Eu senti que, parece que piorou o negócio. Quer saber? Eu vou ficar calado, não vou falar nada e que se dane o resto. Tá. Vamos pensar. Por que não deu certo? Por que você não conseguiu chegar num bom resultado? E aí a pergunta é: como você falou? Ou até mesmo se posicionou? Ou como você foi no sentido das emoções? Foi quente falar? Foi chegar lá com aquele senso de justiça? Olha, você não devia isso, olha isso, tal. Ou você colocou a coisa de uma maneira sem ter certeza do que era? Ou você foi sem provas? Como você decidiu falar? Porque isso faz toda a diferença. O como eu me posiciono, o como eu falo. E depende de como eu falo, e depende de como eu me posiciono, eu posso arrumar uma bela briga, um belo conflito, ou eu posso até resolver. Mas se eu estou no ponto que se eu estou aguentando calado porque não tem outra solução, é porque alguns episódios aqui atrás já aconteceram. Não foi uma coisa de você pelo menos não ter tentado. Ou se não tentou, de repente aqui é um caminho bom para você poder começar a se posicionar. De repente você entrou na empresa agora, já está vendo um monte de coisa, não quer se posicionar porque não quer falar, não quer perder o emprego. Mas calma, sente o ambiente primeiro, depois você se posiciona. Mas lembre-se sempre como é muito importante. E aí, por último, a gente tem que entender as consequências de tudo. Por exemplo, eu dei o exemplo lá atrás de como você vai se posicionar. Como você vai se posicionar faz toda a diferença. Então, trabalha a nossa tela mental. Peraí,
como eu vou me posicionar e como de repente aquela pessoa vai receber isso? É importante você entender. Nós precisamos pensar que tudo que nós fazemos tem uma consequência. Nós precisamos entender que tudo que nós vamos falar, o nosso corporal, você pode, porque olha só, visionário, eu quero que você entenda uma coisa. Você pode até aguentar calado e tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Você pode ouvir esse vídeo, chegar até aqui e falar: Patrícia, eu acho que eu não tenho que falar nada. Então, eu vou te dar uma dica. Toma cuidado com o seu comportamento. O seu corpo, inclusive, através das suas emoções, ele vai te entregar. Porque aguentar calado não significa que, de uma certa forma, você não esteja demonstrando, através de um olhar, através de um gesto, as suas insatisfações. Agora, se as consequências desse aguentar calado, tá, está te fazendo mal, é hora de você rever. Agora, se aguentar calado tá te trazendo consequências indiferentes, o que eu até duvido um pouco, mas tá tudo bem. Se isso foi indiferente para você, então você não precisa nem ficar mal com isso. Você simplesmente entende que só não está falando para não ter conflitos maiores, porque você entendeu que as pessoas envolvidas estão vivendo o que elas querem, tá muito bem, obrigado. Aí, nesse caso, eu te digo o seguinte: foca cada vez mais em você. Cada vez mais em você. E aí você vai ter realmente dias mais leves, você vai ter menos conflito com as pessoas, você vai ter mais resultados e na régua final, o que você vai ter é um bom resultado ao lidar com pessoas. Isso vai te acrescentar muita experiência do que você deve ou não fazer no seu ambiente de trabalho, tá certo? Então, não se esqueça, entenda as consequências do que esse ficar calado está trazendo para sua vida, tá certo? E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, faça suas perguntas e não se esqueça, todas as quintas-feiras às 21 nós temos a nossa live, você pode vir aqui, vem para cá comigo ao vivo, se quiser fazer alguma pergunta ao vivo eu te respondo, mas dentro do que seja dentro do tema. Se tiver alguma dúvida, vambora e tamo junto. Entre hoje e amanhã, inclusive, eu já vou soltar o tema de quinta-feira. Vem porque vai estar muito bom e isso pode te ajudar bastante. Tamo junto, forte abraço e até!